Olá, eu sou Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil, uma negociadora das questões climáticas, e vim aqui contar um pouco sobre o que não se revela, ou coisas que não estão explícitas ou reveladas no perspectiva das negociações climáticas em curso. Primeiro preciso entender o século que vivemos, um século que mistura crises com problemas. Isso é uma característica muito própria do século XXI, um século marcado, sim, por uma questão pela crise climática, mas marcado também pela emergência climática em função da ocorrência dos chamados eventos extremos com cada vez mais frequência. O que significa isso? São os efeitos do aumento da temperatura em 1,1 graus centígrados, e esses efeitos dessa aumento da temperatura média no planeta é aquilo que nós chamamos nas negociações ou no regime climático internacional de eh, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que significa isso? Nós já estamos vivendo os problemas da questão climática. Nós já estamos no mundo da transformação climática. Não se trata de uma questão do futuro, se trata de uma questão do presente. Portanto, as escolhas atuais interessam. As opções atuais nos dias de hoje interessam. As opções no presente definem como estaremos no futuro. Não se trata apenas do acúmulo, como nós chegamos até agora, mas como nós caminharemos daqui para frente em torno da questão climática, em torno de uma crise, que é uma crise importante, que é possivelmente disruptiva com a natureza. Esse momento de convergência de crises e de problemas talvez seja o contexto mais representativo do que nós dizemos ou afirmamos em torno da necessidade de mudança de comportamento e, portanto, da necessidade de entender a dimensão com a crise com a natureza. Para lidar com o problema, a humanidade foi capaz de evoluir nas negociações de clima, e nesse processo de negociações é importante destacar dois aspectos. Primeiro, o papel da ciência como ator político. Não há como avançar nesse processo sem uma ciência muito bem estruturada, muito bem alinhada com os tempos políticos e, portanto, o uso do conhecimento científico passa a ser estratégico da chamada tomada de decisão, mas também nos processos de adaptação e de resiliência frente à crise climática. É preciso entender o que a ciência anuncia, mas também é preciso entender o que a ciência denuncia. E aí, nesse contexto, eu chamo a atenção, que vocês estão vendo aqui no quadro, a primeira reunião, esse desenhozinho, a primeira reunião do IPCC, tá? Acontecido em 95, mostrando o esforço do mundo, depois de nós acertarmos a Convenção de Clima, por onde a ciência entraria anunciando os desafios da questão de formulação e de soluções da crise climática do planeta. Além disso, é importante entender que a ciência nos anuncia, não só nas questões ambientais, mas na crise da pandemia, talvez uma bela dimensão do que significa uma crise global e de como, de fato, nós podemos avançar em soluções mais interessantes e mais estratégicas e inclusivas em todo o mundo. A ciência atual nos revela algo inovador, que é talvez o muro, se eu posso usar essa expressão, das dificuldades das negociações e do avanço de convergência de interesses entre sociedades em todo o mundo. Nós temos que lidar com os chamados bens públicos comuns globais, nós temos que lidar com as fronteiras planetárias, nós temos que lidar com o patrimônio comum. É um muro porque o mundo das negociações parece que tem muita dificuldade, os países, o governo, de avançarem sobre aquilo, em soluções, para avançarem em soluções sobre aquilo que a ciência denuncia e anuncia. Além dessas fronteiras, existem fronteiras sociais. É extremamente importante lidar com as desigualdades. Isso talvez seja uma combinação inovadora do processo de negociação, ou do processo de formulação e negociação de soluções frente às crises climáticas ou à crise com a natureza. É importante, portanto, entender como que a ciência se alinha como ator político e como que ela, na realidade, se coloca como provedora de soluções. E é nesse contexto que o mundo avançou no chamado nossos problemas comuns, nossas soluções comuns, com o chamado Acordo de Paris. É ali, aqui vocês estão vendo, a delegação brasileira que eu tive a honra de chefiar, e o Brasil foi um dos países estratégicos da construção da solução de Paris. Estamos ali e vocês podem observar que nessa discussão, os países em desenvolvimento, os países emergentes, tiveram um papel sine qua non para fazer a convergência de um acordo que tem soluções, mas que parece que a sua implementação está muito desalinhada da ambição da sociedade civil global em torno do tempo. Há um desalinhamento gritante sobre o tempo político, o tempo de ação e o tempo de lidar com a ambição daqueles que querem soluções imediatas sobre a questão climática.
essa questão do tempo deslocada dos interesses políticos globais reforça o quê? Reforça velhos interesses, velhas expressões de poder, velhos arranjos de curto prazo, particularmente calcados em economias com base no carbono, com base nos combustíveis fósseis, e desalinhadas dos interesses e da visão mais estratégica de uma sociedade de novas gerações que tem, sim, o poder de lidar com soluções. E isso talvez seja um dos aspectos mais interessantes, e tem essa próxima fotografia, que é exatamente a sociedade civil brasileira, na COP21, engajada, respondendo, celebrando o acordo. Não foi possível, não seria possível a construção das posições do Brasil, que levou, essa construção levou ao Acordo de Paris, sem o engajamento da nossa sociedade civil. E eu trago aqui essa foto, mostrando, vejo todos jovens, a grande maioria jovens, e todos engajados numa transformação de mundo, na transformação de economia, de estilo de vida, de maneira de ter, de se relacionar, de conviver e de lidar com desafios comuns no século XXI. É por aí que eu entendo que a gente precisa mudar. É por aí que a gente precisa entender como é que nós mudamos o tom da narrativa e a mentalidade de produção de alimentos, a produção de energia, de produção de bens e consumos, a mentalidade de uso de recursos naturais do planeta. É preciso alterar isso, é preciso agir de um outro jeito, e me parece que nós estamos perdendo muito tempo. Não há tempo a ser comprado, não existe mais tempo a ser comprado, e, por outro lado, também é evidente que as tensões de curto prazo reforçam poderes de instituições, poderes econômicos e poderes geopolíticos que provocam mais crise e não soluções. Nós estamos comprando crises, estamos continuando a comprar crises no futuro e não soluções para o futuro. E isso é importante de ser observado, porque muitos entendem, ou muitos querem colocar na mentalidade, da mentalidade global, de que o problema climático vai vir no futuro. Não, ele acontece agora. Eu reforço essa ideia. Nós estamos expostos aos eventos extremos, nós estamos expostos exatamente a vulnerabilidades, então nós teremos que agir para cortar emissões, nós teremos que agir para tirar carbono da atmosfera, teremos que agir para nos adaptarmos, teremos que agir para ser resilientes e teremos que entender, junto com isso, como é que a gente resolve o problema das desigualdades sociais em todo o planeta. Os países estão mais vulneráveis, os países estão mais frágeis, os países estão mais expostos a riscos, e nós temos que entender isso como um problema comum, como algo que nós temos que dirigir, solucionar conjuntamente. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que entender como que nós avançamos no processo de engajamento da sociedade civil. Aqui, essa foto é a foto agora, na última COP, da delegação brasileira, da sociedade civil brasileira, entregando ao novo governo as suas propostas e dizendo como nós vamos caminhar, como nós vamos dirigir soluções. Está aqui uma foto que mostra claramente, anos depois, essa mesma sociedade resiliente e que vai além de um ativismo. Isso é importante de tirar do imaginário político das pessoas. As pessoas acham que a sociedade civil, muitas vezes, se traduz somente no ativismo climático. Não, nós devemos desenhar, sim, arranjos de governança, de tomada de decisão, que permitam a inclusão, a participação dessas novas gerações. Nós não estamos falando de novas gerações olhando o futuro, nós estamos falando de todas as gerações no futuro, inclusive a minha. É preciso entender isso, é preciso entender que não é algo intangível, que as coisas acontecem no presente e que, portanto, nós temos que mudar o que está colocado aí do processo de tomar a decisão e também de como é que a gente vai avançar claramente naquilo que é uma ambição mais estruturada, sim, de ser parte de soluções, sermos sociedades que somos voltadas para soluções, os acordos, as parcerias, e não sociedades que ficamos presas, reféns dos problemas. Aqui mostra, sim, na última participação do Climate Hub no Brasil, o engajamento de uma sociedade que foi importante para negociar soluções em nome do país, para prover um mundo de soluções em nome do país, mesmo quando nós vivemos situações de muitas tensões políticas, inclusive envolvendo o negacionismo climático. As soluções passam, sim, por essa sociedade, passam pela democracia. Isso é outro ponto importante de ser observado. A crise climática acontece simultaneamente à crise com a democracia, particularmente nos países do Ocidente. E muitas vezes as pessoas não conectam isso, as pessoas não entendem isso. E é importante entender isso, porque nós estamos falando de escolhas, das nossas liberdades, do nosso processo de poder saber escolher e lidar com a corresponsabilidade e os desdobramentos disso. É nesse contexto que a gente tem que entender claramente o papel da governança climática.
aqui eu na COP27 falando, as COPs são os espaços da governança climática no mundo, mas nós precisamos mudar isso. Esse sistema de governança climática parece que gera mais frustração do que a gente pode imaginar, ou pelo menos daquilo que nós estamos lá envolvidos procurando construir soluções. O sistema de governança climática precisa acolher, sim, os novos atores. Ele precisa entender o papel estruturante do Sul global. Nós temos que entender as corresponsabilidades e as soluções que vêm, sim, de outros países, e não somente da chamada alocação de recursos. A discussão sobre crise financeira climática, a discussão sobre o compartilhamento de tecnologias, de soluções climáticas, a discussão geopolítica que envolve a questão climática hoje no mundo, precisa ter um ar renovado, precisa lidar com outros atores na sala. Precisamos de novos adultos na sala, como eu gosto de dizer, e é nesse contexto, tá, que eu trago a perspectiva de lidar com o futuro. O futuro tem que ser lidado com o presente, e aqui tem uma foto, um compromisso meu com as gerações, não são as futuras gerações, é a geração que já está aí, tá? E que, na realidade, é uma geração que quer lidar com os impactos hoje, saber hoje os impactos das nossas decisões sobre a sua qualidade de vida. Essa é a perspectiva que se coloca de uma maneira construtiva, essa é uma perspectiva que se coloca de uma maneira democrática, de poder ouvir a diversidade, entender a formulação dessa diversidade e saber construir a partir da diversidade e não a partir da polarização. A polarização geopolítica, econômica, os velhos donos do poder nos trouxeram até aqui, a esse contexto de crise. E esse contexto de problemas estruturais que vão estar cada vez mais frequentes nesse século se nós não formos capazes de intervir. Então, é importante entender as barreiras que precisam ser rompidas e, obviamente, como é que a ciência funciona como um broker e funciona como uma ponte para nos levar para um futuro melhor. É importante entender como que nós vamos saber dos países do Sul, os países detentores de biodiversidade, e aqui está um mapa muito bonito, produzido pela NASA, são os países que mais produzem vida no planeta. Nós estamos discutindo aqui a perspectiva de produzir vida no planeta, e não morte no planeta. Da guerra à destruição climática, à pandemia, é isso que nós estamos gerando como sociedade neste século. É importante que a gente reveja esses conceitos, e é importante que a gente entenda, e veja o meu país ali obeso, acho que a única situação que a obesidade é saudável. Produz vida, tá? Produz vida, e esse país tem responsabilidades. Nós somos um país com singularidades, como o caso da Amazônia, mas também com o Atlântico Sul todinho. Nós somos um país com soluções, da matriz energética à questão da segurança alimentar, agricultura, a transição industrial. Nós somos um país que precisamos ter audácia, precisamos ser ousados em ser solidários com o mundo, em ser provedores de solução. Essa é a discussão que interessa a todos hoje. Essa é a discussão de que, quando você entra na sala de negociação, você tem que ser porta-voz. Você tem que ser porta-voz, eu me sento à mesa para construir soluções e não barreiras. E, para isso, a gente precisa de novas mentalidades, para isso a gente precisa, claro, trabalhar o nosso futuro comum a partir de espaços políticos inovadores, a partir de novos atores na sala. Tirar os elefantes da sala me parece absolutamente essencial e me parece também interessante que um país feito o Brasil, que a partir desse ano retoma a valorização da sua democracia, retoma numa conferência, numa summit, numa cúpula agora, no mês de agosto, sobre a Amazônia, reunindo todos os países da Amazônia e os líderes internacionais para lidarmos com essa prioridade da segurança climática. Amazônia de pé, Brasil de pé, o mundo de pé. Ano que vem vamos presidir o G20 e depois vamos ter a COP30, que significa Paris mais 10. São 10 anos de Paris. Convido vocês a estarem no Brasil para construirmos Paris mais 20. Os próximos 10 anos, uma trajetória talvez da última década de transição climática, que assim a ciência define, e, portanto, que ambição podemos construir juntos, e mais do que isso, como podemos fazer essa agenda ir para o dia a dia das pessoas. Precisamos de um novo imaginário político sobre a questão climática. A narrativa não pode ser de tragédia, a narrativa tem que ser de esperança, mas nós somos corresponsáveis. Só poderemos solucionar isso se tivermos a audácia de sermos corresponsáveis pelas nossas ações e pelas soluções que nós somos provedores. Tenho certeza que, junto com o Brasil, junto com todo mundo, o mundo novo, essa nova geração,
nós vamos lidar melhor com a emergência climática e com a transição climática, mais do que isso, seremos mais felizes, mais inclusivos e mais sustentáveis.